Ótimo. Vamos em frente? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, por favor. Lucas, capítulo 24. Nós vamos conversar sobre a centralidade da palavra no discipulado. A centralidade da palavra no discipulado. Lucas, capítulo 24. Antes de nós lermos alguns versículos aí do capítulo 24, queria trazer mais uma vez à nossa memória, como a gente tem feito em todas as pregações sobre essa série, o conceito de discipulado com o qual nós temos trabalhado aqui na Ibaviva. E a gente tem aprendido o seguinte, que o discipulado é um relacionamento intencional entre um cristão maduro e um cristão em fase de amadurecimento. O cristão maduro orienta e inspira, mostrando por meio da Bíblia o caminho de transformação que conduz à maturidade espiritual, capacitando o discípulo a reproduzir esse processo na vida de outros, né? Então, com este conceito de discipulado, nós temos trabalhado o discipulado em 4 pilares. A gente já viu muitos deles e hoje eu quero trabalhar esse que é o que está lá no meio, que está lá no foco e do qual depende tudo que a gente chama de discipulado. Porque o relacionamento intencional sem a Bíblia é só uma amizade, é só uma convenção social, é só uma interação com outra pessoa e tal. O relacionamento intencional com a Bíblia é o que forma o que nós chamamos de discipulado. Então, o relacionamento intencional visa conduzir essa pessoa a uma compreensão de Deus e de si mesma à luz da palavra de Deus, como a gente vai ver nessa noite. Da mesma forma, não existe transformação de uma vida sem que seja pela Bíblia, porque a transformação exige que haja uma referência a partir da qual a nossa vida será transformada. Então, a transformação no discipulado de Jesus Cristo não é uma pessoa vestindo, né, uma vestimenta e se parecendo um crente. Não tem a ver com estereótipo, não tem a ver com regras comportamentais. A transformação não é uma cartilha que a gente dá para uma pessoa e fala para essa pessoa viver de acordo com aquelas regras. A transformação é uma transformação de mente e de coração, que só acontece pela palavra e pelo Espírito. Logo, a palavra precisa estar lá para que o Espírito tenha um texto a partir do qual modelar a nossa mente e o nosso coração segundo a vontade revelada de Deus. Da mesma forma, a reprodução. Eu não reproduzo no conceito do discipulado de Cristo a vida de Cristo sem ter antes assimilado essa vida de Cristo, sem ter antes sido transformado por esta palavra de Deus que está sendo usada pelo Espírito para modelar a nossa vida e a nossa história. Com isso, gente, pensando aí que o nosso assunto é o que acontece quando nós estamos falando que este processo de amadurecimento, transformação e reprodução acontece por meio da Bíblia, eu gostaria de chamar você para algumas observações que nós faremos no texto de Lucas a partir do verso 13, indo até o verso 49. Nós não vamos fazer a leitura de todo esse texto, é uma narrativa bastante longa, mas eu coloquei aí a versão estendida do que a gente vai falar nessa noite de texto, justamente para que você, em sua casa, durante a semana, retorne a esse texto, do capítulo 24, do verso 13 até o verso 49, olhando esse texto com calma, fazendo a leitura, fazendo as suas observações, orando em cima dele, visitando de novo esse texto com a gente nas devocionais que você recebe em áudio aí no seu aplicativo, para que esse texto então nos mostre a centralidade que a Bíblia, enquanto palavra de Deus, tem neste processo que o próprio Jesus está realizando em nós. O que eu gostaria de ler inicialmente com vocês são os versos 25, 26 e 27. Então, Lucas 24, de 25 a 27, lemos assim: Ele lhes disse, e é Jesus dizendo, então, Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Pai querido, te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque nós sabemos que
quando o nosso coração se expõe à Tua palavra, o Seu Espírito trabalha em nós. Seu Espírito nos dá o entendimento, nos dá a compreensão, nos dá, Senhor, o caminho pelo qual nós podemos seguir a partir da Tua palavra. Que estas palavras lidas e as demais que serão lidas nessa noite sejam verdadeiro alimento para os nossos corações, sejam verdadeiras instruções do Senhor para o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Os autores bíblicos, todos eles, eram mestres no uso das palavras. Em diversas narrativas da Bíblia, como por exemplo essa de Lucas, nós encontramos nos textos bíblicos não apenas o valor da história propriamente dita que os autores bíblicos estão narrando, mas encontramos também o valor simbólico dessas histórias. Ou seja, os autores bíblicos, pelo bom uso da palavra, eles nos contam o que aconteceu com aquelas pessoas lá no passado, mas eles também, e ao mesmo tempo, nos mostram quem nós podemos ser, o que estes textos falam de nós quando nós nos vemos nessas histórias. Quando nós percebemos que aquilo que Jesus fez com as pessoas no passado não é tão diferente do que Ele está fazendo com a gente aqui e agora. Quando nós nos enxergamos também no caminho, na jornada, como estes personagens da Bíblia foram encontrados por Deus em sua história. Então, como verdadeiros poetas e contadores de histórias, os autores bíblicos nos pegam pelas mãos e nos levam para dentro dessas histórias, para que a gente, verdade, conheça esses personagens, conheça o que aconteceu, mas conheça algo além disso, que é nos compreendermos a partir dessas histórias, entendermos algo sobre Deus e sobre nós hoje, iluminados por essas histórias. E esse texto que a gente acabou de ler nos leva a uma pergunta: como essa história começa? Porque esse texto mostrou Jesus dando uma palavra para os discípulos, que inicialmente é uma palavra que revela uma condição nossa, uma condição muito humana, a dificuldade de entender e de crer em certas coisas. A dureza do nosso coração, as inconsistências internas que tem dentro de nós, que habitam dentro de nós e que nos levam a ter um certo grau de dificuldade para entender, sobretudo em crer em certas coisas. Mas revela também o agir de Jesus. E o agir de Jesus é pacientemente, mais uma vez, diante de tantas outras vezes que isso já tinha acontecido, olhar para os discípulos e explicar-lhes a partir das Escrituras, passando por Moisés e por todos os profetas, tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. O que Jesus está fazendo com isso? Como essa história começa e como esse texto que a gente acabou de ler se apresenta como um método em que Jesus está agindo com eles e que Ele age com a gente. Essa história, como a gente já viu, começa lá no versículo 13. 2 discípulos estão indo embora de Jerusalém em direção a uma cidade chamada Emaús. Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Então é uma caminhada de 11 quilômetros que esses discípulos estão fazendo. Saindo de Jerusalém, provavelmente estavam lá não apenas porque eram discípulos de Jesus, mas também porque muitos judeus estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa e agora retornavam para suas casas, retornavam para suas vidas. Eles estão nesse caminho de volta para Emaús, mas não é uma viagem como todas as outras. É uma viagem que eles, os discípulos, estão tremendamente tristes. Eles estão decepcionados. Eles estão com o semblante caído. E a gente até poderia dizer que estão completamente sem esperança. Porque esse texto nos mostra que essa ida deles de Jerusalém para Emaús tinha a ver com o que tinha acabado de acontecer com Jesus em Jerusalém, que era a sua crucificação e, portanto, morte. Eles estavam tristes e decepcionados, porque o amigo, porque o mestre, porque o Senhor e aquele homem em quem eles haviam depositado a esperança de ser o Messias de Deus, havia sido morto pelas autoridades judaicas e romanas. Significa que era uma viagem bastante triste, um retorno bastante constrangedor e angustiante. E o que é interessante é que no verso 15, nós lemos assim: enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eu gosto demais desse jeito de Lucas contar o que aconteceu com esses dois discípulos. Porque ele nos mostra que assim como aconteceu com aqueles discípulos a caminho de Emaús, Jesus, que é a própria palavra de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, se coloca no caminho e nos encontra no caminho. O que acontece na nossa história é que Jesus nos encontrou pelos nossos caminhos. Jesus veio nos encontrar nos nossos descaminhos, na confusão dos nossos caminhos sem rumo. Jesus veio a essa história e se colocou a caminhar conosco. É exatamente o que acontece com esses dois discípulos, onde Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, vem andar com a gente pelo caminho. Qual é a importância disso? É porque na Bíblia, caminho, além de ser algo literal, é uma metáfora de grandioso valor. Porque na Bíblia, caminho é metáfora para duas coisas: para a vida e para o discipulado. Então na Bíblia, quando a gente lê que nós estamos caminhando ou pelos caminhos, nós estamos falando do viver. Então andar pelo caminho significa viver. Estar no caminho, estar andando, significa estar vivendo. Ao mesmo tempo, na Bíblia, quando nós caminhamos com alguém, nós estamos em uma relação de discipulado com essa pessoa. Assim como Elias caminhou com Eliseu, Josué caminhou com Moisés, Timóteo caminhou com Paulo. O que isso significa? Que eles compartilharam uma jornada de vida, na qual um ensinava o outro, em que um discipulava o outro e preparava o outro para a vida na história de Deus, para sucedê-lo, para estar também sendo preparado para a obra do ministério. Então essa é a ideia. O caminho nunca é só um caminho, nunca é só uma estrada, nunca é só uma pavimentação, nunca é só um ponto que leva do A ao B num mapa, mas é também uma valiosa metáfora da vida, do viver e também do discipulado. Isso significa que quando nós entendemos o sentido dessas histórias bíblicas para além do que elas comunicam literalmente, a gente entende melhor que, na realidade, não fomos nós quem encontramos Jesus pelo caminho. É Ele quem nos encontrou no caminho. É Ele quem nos encontrou na vida. É Ele quem veio nos buscar na história. Ele é o pastor que vai atrás das suas ovelhas. Ele é aquele que vai encontrar a gente nos nossos caminhos. E nestes caminhos em que estamos sem sentido, sem esperança, confusos, desorientados, angustiados, é que Ele nos encontra. É Ele quem vai atrás da gente. Ele que é o caminho, a verdade, é a vida. É quem nos encontrou pelos nossos caminhos, passou a caminhar com a gente e nos fez ver que, na verdade, o caminho que nós temos pela frente é um caminho novo que Ele estava abrindo para nós. O texto também segue dizendo que quando esses discípulos começam a interagir com Jesus, eles estavam conversando entre si. E Jesus se põe a caminhar com eles, aparentemente em silêncio. Até que em um determinado momento, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. E Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? A pergunta de Jesus foi tão anormal para os discípulos que o texto diz que eles pararam com os seus rostos entristecidos, olharam para Jesus e perguntaram para Jesus: você é o único habitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Você está completamente por fora dos ocorridos em Jerusalém? Você não sabe que lá na Páscoa acabou de acontecer uma crucificação? Você não sabe disso? Que coisas? Jesus perguntou. Como se Jesus não soubesse. Aconteceu com ele, então não tem como ele não saber, é evidente que ele sabe. Significa que as respostas de Jesus não são para sanar uma curiosidade de Jesus ou uma falta de informação por parte de Jesus, mas são perguntas estrategicamente feitas por Jesus para que os discípulos falem,
para que os discípulos coloquem em palavras o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo, como eles estão interpretando o que aconteceu com Jesus e, consequentemente, com eles. É a oportunidade que Jesus dá para nós enquanto Ele anda com a gente no caminho. E isso é valioso para pensar no discipulado, porque nós temos um Jesus, um mestre, um discipulador que não se impõe, sem antes nos ter ouvido primeiro. E o que isso significa? É que Ele valoriza a nossa percepção sobre as coisas. Ele valoriza as nossas angústias, Ele valoriza as nossas confusões interiores, Ele valoriza o que está acontecendo aí dentro. Ele vai, no seu devido tempo, reorganizar esse caos interior, mas para isso, Ele primeiro nos ouve, porque Ele precisa que a gente saiba o que a gente está vivendo. Então, no caminho, Jesus não se impõe a nós, Ele faz diferente. Ele faz perguntas, Ele nos instiga a pensar para nos fazer ver a nossa condição. É Ele mesmo que, com as suas perguntas, provoca em nós respostas cujo objetivo não é outro senão evidenciar para nós mesmos a nossa necessidade de salvação. É isso que Ele faz pelo caminho. Ele precisa nos tornar conscientes da nossa necessidade de salvação, da nossa necessidade de um auxílio, da nossa necessidade de referências, para que a gente entenda de uma vez por todas que nós não temos vida em nós mesmos, que nós não construímos esperança para nós mesmos, que nós não temos salvação para nós mesmos, mas que nós precisamos dele. Só que para isso Ele precisa nos levar a um choque de realidade. E quando os discípulos falam com Jesus sobre o que eles estão vivendo, o que é que vem à tona? O que eles colocam em palavras? A tristeza deles, o luto deles. Eles acabaram de ver a crucificação do amigo e mestre, Jesus. O que vem à tona é que eles estão profundamente angustiados e desorientados. O verso 17 e o verso 18 mostra essa situação interior dos discípulos. O verso 16 mostra que a condição deles é tão triste, é tão deplorável, que os olhos deles são impedidos de perceber que é o próprio Jesus quem está caminhando com eles. Tal é a dificuldade de perceber o que é a realidade. Quem caminha com eles, quem faz pergunta, quem os ouve, era o próprio Jesus, mas os seus olhos estavam impedidos de reconhecer que era Jesus. Com os olhos cerrados, a gente tem uma grande dificuldade de entender o que é a realidade. Com os nossos olhos fechados, impedidos de ver a verdade do Evangelho, o que resta para nós é o desespero. Olha o que o texto diz no verso 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Com essa fala, os discípulos expressam um pouco como eles interpretavam a realidade. A realidade é que eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. A realidade é que eles tinham olhado para Jesus, ouvido a sua mensagem sobre o reino de Deus, visto sinais miraculosos realizados por Ele, ouvido seus ensinos, suas parábolas, conversado, dialogado, tinham colocado em Jesus a esperança de que Ele seria o Messias, e o Messias de Deus é rei em Israel. Eles tinham a esperança de que este homem de Nazaré seria o libertador nacional, que tiraria do pescoço deles, que tiraria dos ombros deles o jugo romano e restauraria a Israel a sua glória enquanto uma nação que pertence a Deus e que é uma luz entre as nações. Essa era a esperança. Então, quando eles falam que era nós esperávamos que era Ele quem seria o Redentor a Israel, de Israel, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que eles estão vivendo um caos interior que foi provocado por uma tragédia exterior. Jesus morreu, e porque Jesus morreu, eu perdi o chão. Porque Jesus morreu, aconteceu algo que nós não esperávamos que ia acontecer. E porque Ele morreu, eu perdi a minha esperança. E perdeu o sentido de tudo isso que eu fiz seguindo Jesus. Perdeu o sentido desta ideia
de que em Jesus Deus estava cumprindo as suas promessas e alianças. Perdeu-se o sentido de que, de fato, este homem, tão poderoso com as suas palavras e com as suas ações, era o Messias que veio da parte de Deus. De onde vinha então a tristeza, o luto e o desespero que colocou esses discípulos em movimento, saindo de Jerusalém e indo embora para Emaús? Vem do fato de que Jesus havia sido morto. Só que isso significa que a esperança de um Messias estava crucificada. Não era só a morte de Jesus, como se isso fosse pouco, mas é o que Jesus representava, é quem ele era, e a esperança que estava depositada sobre Jesus. O que eles estão vivendo? Tristeza, luto, desespero e uma grande decepção. Isso alcança a gente, tanto a crentes quanto a descrentes. Porque descrentes fazem a sua crítica àqueles que creem à fé e ao conceito de Deus e ao conceito de Jesus, Trindade e qualquer outra coisa. Mas os crentes, ao longo da sua jornada, também passam pelos seus abalos de fé. A gente percebe isso nas próprias histórias bíblicas. A gente percebe isso no convívio com as pessoas e no ambiente do aconselhamento pastoral. A gente percebe isso no luto, a gente percebe isso quando a gente ouve pessoas dizendo com a sinceridade perante Deus do seu coração: eu esperava que o desfecho dessa história seria outro, mas é como se Deus não tivesse ouvido as minhas orações. E isso, para essa pessoa que crê, é um abalo na sua fé, um abalo na sua confiança em Deus, um abalo na esperança que ela tinha de um Deus que ouve as suas orações e as responde de acordo com aquilo que a gente entende ser o melhor e o caminho que Deus teria para essa história. É isso que eles estão vivendo. Pessoas que haviam colocado em Jesus a esperança, mas que por conta daqueles eventos, que elas não ouviram falar, mas que viram com os próprios olhos, essa esperança estava lá, pregada naquela cruz, humilhada e morta, e depois colocada em uma sepultura. Com os olhos fechados, com o desespero, com o caos interior, sem nenhuma esperança, não são capazes de perceber a realidade da ressurreição. E esses discípulos acabam optando por crer no seu próprio desespero, ao invés de crer no testemunho das mulheres e dos companheiros que haviam comprovado o testemunho das mulheres. Olha o que o texto diz para nós no verso 24, e perceba que são eles mesmos dizendo isso para Jesus. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. O que as mulheres tinham dito? Ter tido uma visão de anjos que anunciava que Jesus tinha ressuscitado. O que é que os companheiros deles comprovaram? Que tudo que as mulheres tinham dito, exatamente como tinham dito, era isso mesmo. Interessante, porque mesmo assim eles estão indo embora para Emaús. Mesmo assim eles estão tristes, estão enlutados, estão sem esperança. Esse é o efeito dos nossos olhos cerrados. Este é o efeito do nosso caos interior. Este é o efeito de nós confiarmos no nosso desespero, ao invés de nos deixarmos orientar pela palavra de Deus. Eles optam, eles tomam uma decisão de acreditar no seu próprio desespero e naquilo que eles tinham visto, e não naquilo que Jesus já anunciava. Por quê, gente? Você pode me dizer, mas o testemunho das mulheres, vamos lá, era algo bastante difícil de acontecer. Elas disseram que viram anjos, e os anjos disseram que Jesus tinha ressuscitado. Qual é a probabilidade de acontecer um negócio desse? Certo? Da nossa percepção, da nossa forma de ver as coisas, altamente improvável. Só que tem um detalhe. Ao longo da sua jornada com os discípulos, absolutamente em todas as vezes que Jesus anunciou a sua morte, ele anunciou a sua ressurreição. Em nenhum momento ele deu a entender para os discípulos que a história dele
acabava na cruz e no túmulo. Em todos os momentos, Jesus havia deixado claro que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então não é tão improvável assim. Então não é tão improvável assim, principalmente para essas pessoas que viram Jesus realizar a quantidade absoluta de milagres que ele realizou em todo o seu ministério. Não era tão improvável assim. O testemunho estava dado e de fato Jesus havia ressuscitado. Diante disso, qual é a palavra de Jesus? Quando ele finalmente fala alguma coisa. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Interessante porque a gente já está no verso 25. A história começa no verso 13. E essa é a primeira vez que Jesus começa a falar alguma coisa de fato. Até então Jesus está andando, fazendo perguntas e ouvindo, sem dizer nada. E agora ele começa a falar. E quando ele começa a falar, o que ele mostra para os discípulos e para nós? Que as Escrituras, que tudo que os profetas falaram, a palavra de Deus, são palavras para serem entendidas e cridas. Não somente cridas e não somente entendidas, mas entendidas e cridas. Estas são duas capacidades que Deus, o nosso Criador, concedeu a todos nós. Seres feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Por um lado, nós temos a capacidade de compreender. Nós temos o entendimento racional, cognitivo, intelectual, o entendimento lógico. Nós, seres humanos, questionamos a realidade. Nós, seres humanos, até sofremos porque a gente faz questionamentos à realidade. Nós pensamos sobre as coisas, nós criamos coisas a partir da nossa reflexão. Nós somos seres capazes de gerar informação e de gerar conhecimento. E isso é uma dádiva de Deus, essa capacidade intelectual. Só que Deus nos deu algo além do intelecto. Deus nos deu a capacidade de crer. Por que nós cremos? Nós cremos porque Deus nos fez como seres que creem. Não apenas seres que entendem lógica e racionalmente as coisas, mas como seres que têm a capacidade de crer. A gente pode entender as coisas erradas e a gente pode crer nas coisas erradas, mas a capacidade de entender e crer é uma dádiva do Senhor. Por isso que o objeto do entender e do crer na palavra de Jesus, o que é? Tudo que os profetas falaram. Não é um entendimento qualquer e não é uma fé qualquer, mas é o entendimento e a fé em tudo aquilo que os profetas falaram. E esse é o ponto, porque a gente está falando de uma mensagem, a mensagem do Evangelho, que do ponto de vista do mero entendimento racional e lógico, ela não tem sentido. O próprio Paulo fala sobre isso, que a mensagem da cruz, por que a mensagem da cruz? Porque na cruz se revela tanto a santidade, quanto a justiça, quanto a graça e o amor de Deus. Paradoxalmente, na cruz está a justiça de Deus e a graça de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus. Esse é o paradoxo da cruz. E ele vai dizer para os coríntios que esta cruz, que é o centro da nossa fé, é loucura e escândalo. Porque do ponto de vista da razão e do ponto de vista da religião, elas não fazem sentido. O que acontece na cruz é o justo morrendo por injustos. Só que a nossa lógica é que o justo prospera, vai bem, enquanto o injusto tem que pagar pelos seus crimes. Então, o injusto que pague pela sua injustiça, o transgressor que pague a pena pelas suas transgressões, o pecador que leve a culpa e a sentença sobre os seus pecados. Essa é a nossa lógica. Mas o que a cruz revela é que a resposta de Deus para o pecado, para a transgressão, para a separação da humanidade de Deus por causa do pecado, é o seu amor e a sua graça, que se manifestam lá. Daí, meu irmão e minha irmã, é só pela fé mesmo. É só pela fé. É só crer. A gente entende toda a lógica interna da fé. Mas a gente não é, pela nossa própria racionalidade, capaz de entender que isso que a mensagem do Evangelho nos anuncia é lógico, plausível, é filosoficamente
com algum sentido, é cientificamente comprovável. Isso não está no campo da razão, isso está plenamente no campo da fé. Isso significa que ao conduzir os discípulos a uma compreensão, ele precisa levá-los a uma compreensão do que está acontecendo de fato com eles. Olha só, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Essa é a pergunta que Jesus lança, e é retórica, porque ele vai começar a explicar as Escrituras para os discípulos. Então o que Jesus está fazendo? Ele está começando a pegar estes dois discípulos, com esse caos interior, com todo o seu desespero e confusão, com toda a sua decepção e falta de esperança, e situar a história deles em uma história mais ampla. A história de Deus revelada na Bíblia. A história de Deus que a Bíblia nos conta. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar à sua glória? Tá, mas aonde está dito isso? Em Moisés, nos profetas e nos salmos. A Escritura mostra que isso que vocês estão vivenciando, na verdade, faz parte da história de Deus. E Deus não perdeu a mão da história. Deus não foi pego de surpresa. O que aconteceu não foi um acidente que pegou Deus desprevenido no momento de falta de atenção. O que aconteceu com o Cristo era exatamente o que tinha que acontecer com o Cristo. E essa é a história de vocês. É lá que vocês se inserem. Porque é neste Cristo que vocês creem e podem continuar crendo. O que Jesus faz, situa eles dentro dessa história maior e faz o quê? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Essa conversa deve ter sido fantástica, né? Quando Jesus pega esses dois discípulos, com toda essa dificuldade de entender e de crer nas Escrituras, começa a caminhar com eles e falar, então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação, vamos voltar para as Escrituras. Eu acho isso fantástico porque Jesus está lá, Ele é a palavra, Ele ressuscitou, a evidência está lá, palpável diante dos olhos, mas Jesus não aponta para si primeiro. Qual é o caminho que Ele faz? Pela Escritura. Ele vai para a Bíblia. Ele não bate a mão e fala, acorda, eu estou aqui, eu ressuscitei, está tudo bem, relaxa, acalma o coração. Ele não faz isso. Ele leva os caras para a Bíblia. Ele leva os homens para Moisés, para os profetas, para os salmos, explica a Escritura, mostrando que a história do Cristo sempre foi o plano de Deus. E se estes homens são discípulos de Jesus, a história deles está lá. E a caminhada de Deus com eles está intacta. Esse é o caminho que Ele faz, pela Escritura. Se Jesus fez esse caminho, o que você acha que a gente tem que fazer? Qual deve ser a nossa jornada? Qual deve ser o nosso processo? Compreender Deus e compreender a nossa história pela Escritura é a jornada do discípulo. É o que cabe a nós, entendermos essa história e nos entendermos dentro dessa história, como parte dessa história. Por isso, por que a Bíblia é central no discipulado? Duas respostas para a gente fixar. Primeiro, porque a Bíblia é a grande narrativa de Deus, da qual nós podemos entender, a partir da qual nós podemos entender a nossa vida, a nossa história. É a Bíblia quem nos dá um horizonte para o qual a gente pode olhar e pelo qual a gente pode se orientar. É a Bíblia, enquanto palavra de Deus, que nos dá referências necessárias para que nós entendamos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, por que é que nós estamos aqui, o que é que nós estamos vivendo, por que é que nós sofremos, por que e como nós buscamos felicidade, prazer, por que nós vivemos para satisfazer desejos e nunca estamos satisfeitos. O que é o bem, o que é o mal, como nós devemos agir. A Bíblia é a revelação de Deus que nos dá a referência para que todas essas perguntas existenciais sejam adequadamente respondidas para nós, para que a gente não precise crer no nosso desespero e aceitar o caos da realidade como se fosse isso mesmo, para que a gente não precise buscar resposta disso nos nossos ídolos,
mas para que a gente possa buscar a resposta para estas questões tão urgentes para todos nós, na verdade revelada, na segurança que a palavra nos dá. E a segunda resposta é porque a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia dá testemunho de Jesus, e começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Porque a Bíblia é essencial, central para o discipulado, porque a Bíblia aponta para Jesus. É por meio da Bíblia que é possível, e somente por meio da Bíblia que é possível conhecermos Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, Salvador e Senhor. Não há outro meio, não há outro caminho. Olha o que diz no verso 44. Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse é um jeito de Jesus fazer aquilo que ele fez no ministério todo, mostrar que as Escrituras apontavam para ele. É dele que Moisés falava, é dele que os profetas falam, é dele que os salmos falam, porque a resposta para todo esse problema humano está nele. Ele é a resposta de Deus, ele é o centro de toda essa história de Deus. A Bíblia é essencial porque ela é o testemunho que nos dá um acesso objetivo a quem é Jesus. Sem a Bíblia, você e eu criamos um Jesus à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sem a Bíblia, a gente aceita qualquer coisa que nos disserem sobre Jesus. Sem a Bíblia, a gente cria e convive com um ídolo e não com o verdadeiro Filho de Deus. É pela Escritura que a gente conhece de fato quem é Jesus. Isso faz eco ao que Paulo disse para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 15 ao 17, em que Paulo disse assim para ele: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança você conhece o quê? As Escrituras, a palavra de Deus. E o que Paulo diz sobre as Escrituras? Que elas são capazes de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos salva, a Bíblia aponta para aquele que nos salva. A Bíblia dá testemunho de Cristo, de modo que, quando a gente fala da centralidade da Bíblia no discipulado, não é porque aqui a gente quer que a pessoa crie um relacionamento com a Bíblia. A gente quer que a pessoa crie um relacionamento com o Cristo sobre quem a Bíblia fala. Significa que a Bíblia não é fim, ela é meio. Ela tem um papel decisivo de mediação. É ela quem nos apresenta Cristo. É ela quem nos apresenta a verdade revelada de Deus. E este é o seu lugar, apontar para Jesus Cristo. Jesus é maior do que a Escritura. A Escritura não substitui a pessoa viva hoje, aqui e agora de Jesus Cristo. Mas ela é o caminho único e escolhido por Deus para que objetivamente conheçamos a Jesus. Esse texto nos diz também que Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. A gente pode fazer toda a nossa jornada e faremos a nossa jornada de leitura, de estudo, buscando o conhecimento, buscando o entendimento da palavra de Deus. Mas esteja certo de uma coisa: sem a ação do Senhor, a gente não entende o que deve ser entendido. A gente vai entender as palavras, a gente vai entender as histórias, a gente vai entender o que está escrito. Mas o entendimento no nível existencial, no nível de transformação de vida, é quando Cristo Jesus abre o nosso entendimento para que de fato compreendamos a sua palavra. Só que tem um detalhe: o entendimento é um milagre divino, porque é Jesus quem abre o nosso entendimento. Paulo diz inclusive para Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 2, verso 7, Timóteo, pense nessas coisas, e o Senhor dará para você a compreensão de tudo isso. Então quem dá a compreensão é o Senhor. Só que tem um detalhe: faz a lição de casa, pense nessas coisas, reflita sobre isso, leia isso, ouça isso, estude isso, converse sobre isso. O entendimento vem do Senhor, mas a gente não entende aquilo que a gente não lê. A gente não entende aquilo que a gente não estuda.
Ele só chega lá quando a gente faz a nossa parte nesse processo. Como é que o texto termina? Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E o poder do alto que os revestiria era a descida do Espírito Santo. Como esse texto termina? Com o coração aquecido pela palavra, com a percepção da realidade reorganizada pela palavra de Deus, com o entendimento de que Cristo Jesus ressuscitou de fato e que o plano de Deus se cumpriu, com a segurança de que a esperança ainda está viva, porque Cristo está vivo, os discípulos são confirmados como testemunhas destas coisas. Que coisas? Tudo o que a Bíblia nos conta e que se cumpre em Jesus Cristo. Na qualidade de testemunhas, cuja natureza é falar daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que experimentou. Essa é a natureza de ser uma testemunha. Os discípulos, nós somos enviados ao mundo como o cumprimento da promessa do Pai. A compreensão da vida mediante a palavra de Deus, portanto, não é um ponto de chegada. Entenda isso. Quando nós somos encontrados por Jesus pelo caminho, e nós somos salvos por Jesus, e a nossa vida começa a ser reorganizada de acordo com a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, esse não é o fim do processo. Esse é só um ponto de partida. O ponto de chegada de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida é quando, por meio de nós, outras pessoas vão conhecer o Evangelho, vão ser encontradas por Jesus pelo caminho, vão ter o seu caos interior reorganizado e definitivamente salvas pela graça do Senhor. Terão a sua dignidade, sua identidade, conforme criados por Deus, plenamente restauradas como nova criação. E ali ganharão um novo propósito. Termos a nossa vida reorganizada pela palavra de Deus não é ponto de chegada, é passagem também, é mediação também, para que outras pessoas entendam isso. Por fim, quando a gente começa a caminhar com Jesus, eventualmente, a gente vai entender que, na verdade, Jesus já caminhava com a gente há bastante tempo. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, em um momento a gente descobre que Ele estava lá, mas os meus olhos estavam impedidos de vê-lo. Que Ele já estava lá, por trás daquelas angústias. Ele já estava lá, naquele desespero. Ele já estava lá, provocando aquelas inquietações, para que a gente pudesse entender em quem nós somos verdadeiramente salvos. É isso que acontece, e por isso que Deus nos abençoe com a compreensão, é verdade, da sua palavra, mas que Deus também nos abençoe com a fidelidade de cumprirmos o nosso propósito nessa terra, como testemunhas do Cristo, que nos salvou, que reorganizou o nosso caos e que nos deu uma nova razão para viver. Que Deus nos abençoe.